Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Londrina! Londrina, que também é internacional. Londrina essa que com um podcast como esse, nós nos descobrimos cada vez mais. Porque nada melhor do que nós nos descobrirmos para sabermos onde iremos com a nossa cidade. Nada melhor do que com a cidade grande como Londrina, a gente ter noção o quanto que ela é também internacional. Pela visão, desta vez, da Universidade Estadual de Londrina. Para tanto, nesta série de 55 anos de comemoração da Universidade Estadual de Londrina, eu trouxe convidados especiais que vão conversar a respeito dessa parte internacional da universidade, tanto recebendo como exportando pessoas. Quanto mais, na minha opinião pessoal, quanto mais nós recebermos pessoas, quanto mais nós recebermos atividades profissionais, mais nós aprendemos, mais ficamos diversos, mais acrescentamos a todas as nossas vidas. Todas as nossas vidas, elas são impactadas a partir do momento que nós temos essa abertura internacional. E Londrina não seria o que é hoje sem a Universidade Estadual de Londrina e sem essa parte internacional. A gente não mora mais num casulo, a gente não mora mais num castelo há alguns séculos, não é verdade? Por isso que nós temos, sim, que saber receber todo aquele que vem para investir, trabalhar, viver na nossa cidade. Viviane Baggio Furtoso, professora do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas da UEL, desde 2002, com atuação contínua no ensino de português para estrangeiros. Na gestão da professora Marta Fávaro, assumiu a assessoria de Relações Internacionais da Universidade e, desde 2022, coordena a articulação de parcerias, programas e instituições para ampliar a visibilidade da UEL e da cidade de Londrina no exterior. Também atua como consultora do Ministério das Relações Exteriores para o ensino do português fora do Brasil, o que posiciona a UEL e Londrina como referência nacional e internacional nesta área. Viviane, bom dia. É um pouquinho daquilo que eu comentei mesmo, né? Nada melhor do que ter uma cidade maior, melhor do que observar o mundo todo pelo nosso espelho da alma, né? A gente tem que receber muito bem todo mundo, né? Bom dia. Bom dia, Marcão, e bom dia a todos os ouvintes, né, nesse programa aí que tem uma audiência enorme. E muito obrigada, primeiramente, pelo convite e por colocar o UEL também, né, nesse cenário. E você tem toda a razão. Acho que você falou, na sua fala, a gente pode trazer algumas palavras-chave, né? Você falou do diverso, então a diversidade, né, essa recepção dos estudantes, dos pesquisadores, de pessoas que vêm. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso também e tirar um pouco esse mito de que internacionalização é ir para fora, né? A gente também internacionaliza em casa. Então, você tocou num ponto essencial aí que eu acho que a gente vai poder desenvolver mais nessa manhã para que a gente possa chegar também em pontos importantes para a cidade e para a universidade. Que assim seja. Lucas Gabriel Grzyboski. Mais ou menos por aí, não? Mais ou menos por aí. Como que seria o correto? Grzybowski. Travou um pouquinho só no começo, mas foi bem, foi bem. Bem. Professor adjunto da Universidade Estadual de Londrina, coordenador do Programa de Pós-Graduação em História Social da UEL e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em História da UFPR. Atua também no grupo de trabalho para a implementação do M na UEL. É bacharel, licenciado e mestre em História pela UFPR, doutor em História Medieval pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, com pós-doutorado pela USP, UEL, UFPEL e pela Universidade de Münster. Professor da área de História Antiga e Medieval da UEL desde 2016. Já foi tesoureiro da Associação Brasileira de Estudos Medievais e desde 2025 é primeiro secretário da entidade. Atua ainda como representante brasileiro do Comitê Assessor da International Saga Conference. Integra comitês internacionais de pesquisa. Atualmente também é professor visitante em universidades da Alemanha e da Polônia. Ô Lucas, a vida medieval mapeia a sua vida também, né? Bom dia. Bom dia, Marcão. É verdade. A pesquisa em História Medieval foi a área que eu me especializei e é a área que me coloca em contato com o mundo, né? Através desse trabalho de pesquisa, eu posso promover aquilo que se produz aqui em Londrina, buscando diálogo e interação com colegas do mundo todo, né? Medieval, em geral, o foco é mais europeu, mas a gente tem contato bom com pesquisadores do mundo todo e, com isso, a gente promove bastante a nossa posição e o reconhecimento do nosso trabalho. Aqui em Londrina, ele alcança
esses campos do mundo todo, né? E atrai interessados para vir fazer parcerias com a gente. Muito bem. Professor José Miguel Arias Neto, diretor do Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL, nosso sócio nesse projeto, constantemente um grande amigo presente nos nossos podcasts. Diretor do Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL, graduado em História pela Universidade Estadual de Londrina, possui mestrado e doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo e realizou pós-doutorado em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas. É professor associado de História Contemporânea da UEL e docente nos programas de pós-graduação em História Social da UEL e em História e Regiões da Unicentro, com ampla atuação acadêmica e institucional na área de pesquisa histórica. Professor Miguel, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, muito obrigado mais uma vez, é bom registrar que nós estamos já no 2º ano de parceria, nessa extensão. Foi uma ideia, a princípio, assim, não absurda, mas diferente um pouquinho. Será que a gente consegue fazer uma extensão via um podcast para que os professores possam vir, valorizar os professores, valorizar a universidade, abrir o campo da universidade, em contrapartida também ensinar as pessoas com aquilo que a gente poderia ensinar os alunos? Que coisa, que loucura, será que dá certo, professor Miguel? Tipo, como se fosse assim, um curso de extensão via um podcast? E não é que já estamos no 2º ano? Pois é. Bom dia, Marcão. Bom dia. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? E queria agradecer o Lucas, a Viviane e o Sam por terem aceitado o convite para essa nossa série, né? Essa é a nossa 2ª série. Nós fizemos o Londrina 90 anos e agora o UEL 55 anos e já vamos começar a planejar a próxima, né, Marcão? Exatamente. E aí a gente quer fazer isso aí mensalmente, não é? Pelo menos um bate-papo mensalmente, né? Pois é. Então, é isso. Muito bem. Samson Kawame Assari. O Assari. Samson Kwame Assari. Brincadeira. Estudante de Ciência da Computação da Universidade e presidente dos Estudantes Internacionais da Universidade. Natural de Gana, vive no Brasil há quase 2 anos. Com perfil multicultural, fala 4 línguas, o que fortalece sua atuação na integração acadêmica e cultural entre estudantes estrangeiros e a comunidade universidade. Sam, obrigado pela sua presença. É importantíssimo a sua percepção de tudo aquilo que eu comentei, que esse mundo tem que ficar cada vez mais sem fronteiras. Se nós quisermos sermos mais justos, o caminho é verdadeiramente, nós temos essa percepção do quanto é importante o estrangeiro em cada país. Obrigado pela sua presença. Bom dia, Macarrão e ouvintes. Eu sou Sam, de Gana, e eu represento a comunidade de 50 estrangeiros na faculdade UEM. E sou muito grato a estar aqui com vocês. Muito obrigado. Professora, o que é o setor de internacionalização e qual o perfil dentro da universidade? Aqui eu já fiquei extremamente impactado. Quando o Sam comentou comigo 50, então calma aí. Nós temos aí uma ONU, a gente tem aí verdadeiramente uma forma diferente de ver essa parte internacional. Eu imaginei africanos, no máximo, esses 20, e aí eu não imaginei que a universidade estivesse assim tão impactada com tantas etnias, né? Tantos costumes, tantas raças, tantas religiões, gastronomia, dança, relacionamentos. Meu Deus do céu, 50 etnias, professora. Isso nós temos mais de 50. O Sam está falando dos alunos de graduação, né, Sam? Mais sim. especificamente dos alunos que são nossos alunos regulares, que vêm aqui para fazer o curso todo conosco. Mas aí nós temos aqueles alunos que vêm fazer mobilidade, que é uma outra parte que esse setor, que você perguntou, o que faz o setor, né, dentro da universidade. Então, nós temos várias frentes ali na universidade. Então, vamos dizer assim, a principal é fazer a integração entre a universidade e as instituições internacionais, né? E não só universidades. Então, a gente trabalha com parcerias com empresas internacionais, com universidades nacionais. Então, os nossos acordos podem ser
ou multilaterais, né? Trabalhamos com a Prefeitura de Londrina, Liz Rodrigues, que já esteve aqui, né? Também falando da parceria. Então, nós temos feito também um trabalho muito próximo da Prefeitura de Londrina. Então, quando a Prefeitura acolhe uma demanda, né? Chega até a universidade. Quando é a universidade, a gente vai até esse setor de governança e relações internacionais da cidade, que tem promovido também um trabalho muito importante para nós nessa cooperação, né? Então, esse setor está ali para isso, para fazer essa integração de diferentes formas. Aí a gente faz a gestão desses acordos, a interlocução com as universidades, com as instituições, o acolhimento de estudantes internacionais, e a mobilidade é um dos pontos, né? Os programas de mobilidade, que é quando os alunos vão e vêm, os nossos vão para fora para fazer uma parte da graduação, uma parte da pós-graduação, e o recebimento desses alunos também. Então, esses que o Sam está colocando são principalmente aqueles que estão conosco 4, 5 anos na graduação, fazendo o tempo todo conosco, fora esses que vão passando de semestre em semestre. Então, nós estamos aí para chegar agora no começo de fevereiro com mais 20 estudantes. Eles já começaram um curso online na segunda-feira de português, para já conhecer um pouco da língua. De diferentes países? De diferentes países. República Democrática do Congo, Senegal, Costa Rica, Jamaica, Nigéria. Acho que é isso, né, Sam? Acho que são essas as nacionalidades que vêm agora, fora os alunos que a gente tem chegando da França, que vêm para a mobilidade também, alunos da Espanha, alunos de Portugal. Então, nós temos também recebido alunos de diferentes lugares da Alemanha, já todo ano a gente tem pelos acordos de cooperação. Então, o setor de internacionalização da UEL ele tem crescido cada vez mais, né, tem conseguido ampliar essa integração. E isso é muito importante, porque aí vem os benefícios, né, vem os desafios, e não só para a universidade, mas para todos nós que estamos, como você bem falou no início, para a cidade, né, porque é uma cidade que acolhe esses estudantes. Então, depois a gente vai poder ouvir um pouquinho nas palavras do Sam, que eu acho que ele é melhor do que ninguém para dizer, né, como nós da cidade de Londrina também já fazemos muito bem algumas coisas e outras que a gente também pode avançar, porque isso impacta a cidade toda. É o setor imobiliário, né? É a educação, é a saúde, é o recebimento, o acolhimento desses estudantes, o atendimento no posto de saúde, no hospital. Então, isso também, para a cidade de Londrina, é um ganho imenso e um desafio para que a gente possa também ir trabalhando naquilo que ainda a gente pode crescer, né? Mas essa relação com o outro é que nos faz crescer muito. E esse aí vem um grande benefício da internacionalização, que é essa ampliação da nossa percepção de vida, de tudo, né? A gente só para pensar muitas vezes quando você é confrontado, não é isso? Quando está tudo bem, você está com aquela crença, você acredita naquilo, você vai embora. Quando alguém fala diferente, você fala, opa, mas espera aí, né? Então, isso também, essa competência intercultural que a gente vai ganhando de lidar com o diverso, de respeitar o outro, de aprender com o outro, né? Isso vai fazendo com que a nossa formação, tanto pessoal e aí no ponto de vista da universidade acadêmica, seja um grande benefício para o ensino superior, né? Eu senti isso, professora, porque eu também fui um pouco imigrante fora do país. Foi aí quando eu percebi quanto é que mesmo quando a gente quer ser simpático, você quer investir, quer trabalhar, aí o outro não te enxerga da mesma forma. Eu voltei para o Brasil, quer dizer, nunca saí do Brasil, fui abrir um escritório em alguns outros países, e aí quando eu percebi um pouco de preconceito, um pouco de desconfiança, quando eu voltei para o meu país, aí sim eu falei, eu sei o que eu vou fazer, eu vou me aproximar cada vez mais daqueles que querem amar, investir, viver na minha cidade, para não passar aquilo que eu passei fora, porque verdadeiramente não é fácil, não. Estar nesse papel, né? Estar nesse lugar, né, Marcão? Exatamente isso para nós é uma experiência importantíssima, porque enquanto você não sai dessa zona de conforto, a gente não consegue entender exatamente o que essas pessoas, não que elas precisam necessariamente, mas o que elas merecem. Né? Que passam e como que você pode fazer. Porque às vezes você não entende, não é a língua. A língua às vezes é uma barreira linguística, mas muitas vezes não é só a língua. Não é você não entender como funciona culturalmente aquele local, o sistema, né? Então, acho que isso faz a gente dar um passo E fez. grande. Eu fui raspar a minha cabeça, do meu cabelo, em um bairro em Londres, que era diferente, que eu não poderia entrar, eu quis descobrir por quê. Não é? Eu fui abrir uma empresa, e aí, num contador que também não me entendeu direito, aí eu fui locar uma sala, um local onde eu não fui bem aceito, e aí eu fui em alguns eventos onde o brasileiro, não é que não era bem recebido, mas deve ter arrumado alguma confusão, e eles ficaram um
tanto quanto ressabiados. E aquilo tudo, várias experiências que eu passei na Itália, que eu passei nos Estados Unidos, que eu passei em Londres, me fizeram ver o estrangeiro de forma diferente. Eu imagino assim, em Londrina, o que será que o estrangeiro passa e que a gente pode evitar dele passar essas mazelas, não é? E recebê-lo um pouco melhor. Ô Sam, como que é a sua vida lá no seu país? Primeiro lá, família, pai, mãe, seus costumes, como que era lá a sua vida? Tá, minha vida lá foi legal, sabe? Você tá com família, eu tenho 5 irmãos. Então, foi muito legal com minha mãe. Infelizmente, meu pai faleceu quando eu tinha 16 anos. Então, foi desafio também, mas minha mãe me cuidava, né? E ela ainda está me cuidando. E sou muito grato por isso, sim. Então, na minha vida lá foi legal. Eu terminei ensino médio em 2022. E aí decidi vir para o Brasil para explorar, para estudar. E não foi fácil. No início foi muito difícil. Imagina, quando você chegar a algum lugar que não fala a sua língua, você vai enfrentar muitas dificuldades. E nós saímos do zona confortável, sabe? E também nós tomamos esse risco de garantir um bom futuro, mas não é fácil. Fora da faculdade, a gente está enfrentando muita dificuldade. Quando você quer aluguel, é muito difícil. Toda vez você tem que ter fiador, senão você não vai conseguir. Então, a acomodação aqui em Londrina é muito difícil para nós estrangeiros. E, claro, na faculdade tem moradia, mas não pode acomodar tudo de nós. Isso é um desafio maior para nós. Acho que Desafio de quando chegar aqui, onde morar, sim, né? Entendi. Porque aí, quem é seu fiador, né? Primeiro, que não fala a língua de uma forma correta, não é? Depois que, às vezes, a documentação que no Brasil exige muitos documentos, e quando você vem normalmente com o passaporte, no máximo com, eu não sei, tem o seguro internacional, né? E as exigências nossas do mercado imobiliário é um pouco maiores, né? Sim, então, para mim, eu acho que a gente precisa educar os povos londrinenses. Claro, no futuro eu gostaria de ser londrinense também, né? Porque, para mim, eu acho que o povo londrinense são muito simpáticas, mas a gente precisa mais apoio, sabe? A gente precisa mais apoio para também integrar na cidade mesmo. Então, a gente precisa conscientizar os povos que nós também é humano, né? E a gente precisa esse apoio. Aluguel é muito difícil aqui. Para achar, você tem que ter fiador. E a gente está aqui sozinhos. Nós não temos família aqui. Então, é muito difícil. Se você não tem fiador, você não vai conseguir. Às vezes, a custo é muito alta. Você tem que... nós somos alunos. A gente não está trabalhando. Nosso visto é para estudar. E aqui tem muita burocracia, sabe? E tudo isso é muito difícil para nós. Eu percebo, assim, e conversando com os imigrantes, e verdadeiramente me interessei muito pelos imigrantes, muito. Pelo fato de eu ter professores, eu passado o que eu passei. Então, eu senti na pele. Né? Eu imaginei que as grandes dificuldades seriam exatamente essa. Quando chegam a polícia, né, as polícias entenderem, né, às vezes pela diferença, que não falam a língua corretamente, né, antes até de se apresentar como estudante da universidade. Que bom que a UEL é extremamente respeitada aqui, né? E o setor, com toda certeza, quando eles precisam ligar diretamente, eu imagino, tipo, 24 horas de atendimento para eles, mas a parte da segurança e documentação, quando eles vêm para fazer a locação, quando tem os seus filhos para poder fazer a integração na escola, porque você fala a língua de Gana, Inglês
Eu falo 4 línguas. E português, né? Eu falo inglês, português e Asantiti e Fante é uma língua locais na minha terra, né? Sim. São línguas da sua Sim, terra. a gente tem muitas línguas, mas eu poderia falar só 2. A gente tem 80 línguas locais. Eu consigo falar só 2. A África é maravilhosa, né, cara? A África é maravilhosa, né? E tem muita gente que acha que é um país só. Juro, professores, mais do que vocês imaginam. Muito mais do que vocês imaginam, né? Normalmente a gente faz aqui uma aula sobre África, que eu acho muito interessante. Agora, professor Miguel, essa política da universidade, no sentido de estimular a internacionalização, né, é importante. Porque, além do fato de nós termos já esse processo todo, que já existe mais ou menos há quanto tempo, professora, essa internacionalização, esse projeto todo? Uns 10 anos, 15 anos, 20? Não, é mais tempo. Mais tempo? Sim, sim. A internacionalização já acontece e já perpassa a universidade, mas a criação do setor se deu ali em 1995, se eu não estiver enganada. Mais ou menos, né? Uhum. Agora, professor Miguel, é necessário o estímulo constantemente. Esse bate-papo nosso aqui não deixa de ser um estímulo. Você comentou sobre a Liz, né? A Liz da Universidade da parte internacional. Ela já veio aqui para a gente conversar sobre a parte internacional da cidade como um todo. Pela visão do SEBRAE, a visão da universidade, né? da ACIL também, né? E pela universidade. É importante a gente fazer isso internamente também, para que todos os outros milhares de alunos entendam essa parte internacional e saibam como receber. Porque, às vezes, quando você tiver essa dificuldade de locação, eu imagino também, se toda a universidade entender tudo isso, outros alunos possam dividir todos esses espaços. Porque quanto mais abrir o setor, mais milhares de outros alunos vão entender quais são as suas dificuldades. Nem todo mundo aceita, mas pelo menos a gente tem uma percepção da universidade como um todo, de um pensionato, de um lugar para morar na coletividade, até conseguir um pouco mais de liberdade econômica para poder andar sozinho, né, professor? Sim, com certeza, né? Eu penso assim, a ARI tem feito um trabalho excepcional, né? A professora Viviane está aí na coordenação da ARI, na última gestão, mas a ARI tem feito um trabalho excepcional ao longo desse tempo, não é? Me parece assim, eu queria até destacar uma coisa que a ARI faz, que é muito importante para a disseminação do conhecimento dos alunos que é o café intercultural, né? Acho que você podia falar um pouquinho do café ARI é a Associação de Relações Assessoria de Relações Internacionais. ARI. Eu não sou o professor Ari. Já recebi. Gostaria de falar com o professor Ari. Eu não sou o professor Ari. Miguel falou, eu falei, Ari. Eu falei, opa, será que tem mais uma pessoa aqui nessa conversa? Algumas pessoas falam Ari, né? Às vezes os estrangeiros falam Ari, mas a Ari, então, é o setor da Universidade Estadual de Londrina que é responsável por essa integração, que é vinculada diretamente ao gabinete da reitoria. Entendi. É um órgão, um setor, né? E aí nós temos outros dois bracinhos, que são núcleos de estudos, né? O NEAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, e o NECJ, que é o Núcleo de Estudos de Cultura Japonesa. Mas devolvo lá para o Miguel, desculpa, Miguel. Mas como eu estava dizendo, né? Eu acho que o NEAB tem feito um papel muito importante nessa conexão, sempre tem trabalhado com os estudantes PEC-G, nos eventos, na discussão sobre a cultura afro-brasileira, e agora a recente reestruturação do NECJ tem sido também muito importante, né, que é o Núcleo de Estudos da Cultura Japonesa. Mas, como eu estava dizendo, eu acho que você podia falar um pouquinho do café intercultural, que é esse momento que a ARI procura promover o intercâmbio entre os estudantes estrangeiros, mas também os estudantes da UEL. Acho que mas tem outras iniciativas da ARI também nesse sentido. Eu acho que é importante falar um pouco disso. Ô Lucas, sua opinião, internacionalização, porque você fez um recorte nisso tudo, né? E você pegou um período para que você estudasse, mas ele transcende tudo isso, né? Porque por mais que você seja um especialista, né, eu percebo que isso transcende também. Porque só o fato de vocês virem para esse bate-papo juntos mostra o quanto que nós estamos nos preparando para que esse mundo vire uma aldeia global. Verdadeiramente, ele se torne cada vez menor, principalmente no preconceito, né?
Sem dúvida. Quando a gente pensa em internacionalização, na verdade, a gente está pensando, em certo sentido, a essência do que é o fazer acadêmico, do que é o trabalho do cientista, o que pensa a sociedade, que a gente não pensa o nosso mundo como uma ilha isolada e desconectada daquilo que acontece no resto do mundo. Então, quando eu penso o meu trabalho científico, eu penso como esse trabalho científico dialoga com o trabalho científico de pessoas do mundo inteiro. Da mesma maneira, o professor Miguel, a professora Viviane e todos os nossos colegas da universidade, nós temos esse ímpeto, esse foco de pensar não só o que eu faço em casa, mas como aquilo que eu faço em casa está dialogando, está conversando, está interagindo com aquilo que as outras pessoas estão fazendo no mundo inteiro. Essa é a essência da ciência, a essência do fazer científico. Ele é uma atividade que não conhece fronteiras. É a atividade, por excelência, que busca esse diálogo, que busca essa interação e que faz isso considerando e respeitando as diversidades culturais, as diversidades individuais de cada participante desse grande diálogo e, ao mesmo tempo, conversando na mesma língua, por assim dizer, que é a língua da ciência, que é o caminho pelo qual a gente acessa as outras pessoas e que elas nos acessam. Eles nos conhecem por conta do nosso trabalho e nós conhecemos os outros por conta do trabalho deles. Então, essa busca por internacionalização está na essência do trabalho da universidade. Por isso, a presença dos estrangeiros na universidade é tão importante, porque eles enriquecem as nossas possibilidades e, ao mesmo tempo, isso nos garante que, quando nós vamos para outro lugar, nós sejamos recebidos e respeitados dentro daquilo que nós produzimos aqui. Então, essa interação constante entre o local e o global é muito importante para o fazer da ciência, para a atividade de quem está atuando na universidade. Minha opinião pessoal é o seguinte: nada melhor do que nós fazermos os nossos estudos também fora do país. Mas o mais, para sentir na pele mesmo, era irmos para a África. Sentirmos a diferença de quando os africanos vêm para cá. No caso dos africanos, mas eu percebi que vocês têm contatos com o mundo todo. O mundo todo, né? Tem frentes japoneses, da Alemanha, mas isso aí daqui a pouquinho a gente fala no próximo bloco. Mas para finalizar esse bloco, eu percebo que essa internacionalização ela é mais plena quando justamente a gente sai do país para estudar em outro país, não é? Na verdade, a gente percebe isso, Lucas, na pele. Da mesma forma, se você ficou um tempo fora do país, para você locar um lugar, se alimentar, receber seus amigos, não é? Você trocar ideia, você se tornar confiável e confiar nas pessoas, como é complexo isso, né? É muito mais do que apenas fazer amizade. Você precisa conquistar pessoas. E como, se você está do outro lado do mundo? Sem dúvida é um grande desafio, né? A gente precisa aprender a dinâmica cultural de um outro local, ultrapassa muito a questão da língua, porque quando a gente pensa em cultura, a gente pensa em muitas coisas que a gente internaliza em 20 anos de conviver naquela cultura, a gente vai aprendendo como que as coisas funcionam, e a gente não sabe que aquilo também é tudo coisa que tem que ser aprendida. Né? Então, quando a gente chega num outro país, as regras são outras. A minha experiência, quando eu fui para a Alemanha, por exemplo, para alocar um apartamento, a primeira coisa mais discrepante que eu achei naquele momento é que na Alemanha a sua assinatura simplesmente vale. Você não precisa de ir num cartório, alguém precisa dizer que aquela assinatura é sua. Se você assinou um contrato, aquele contrato é válido. Olha que e o pronto. som sofre aqui, né? Tá vendo? Exato. O som sofre aqui. Então, os ritmos, as nuances desses pequenos detalhes do dia a dia são muito diferentes. Outra experiência muito diferente, por exemplo, é fazer compras, ir no mercado. Né? Uma das coisas, até existe meme sobre isso. Na Alemanha,
você não conversa com o caixa. E, inclusive, eles são extremamente rápidos. Se você piscar o olho, eles vão jogando as suas compras no chão do outro lado do caixa. Eles não querem saber. Eles querem que você vá embora o mais rápido possível. E aquela coisa do brasileiro, de que você conversa, bater um papo, empacota ali no caixa. Não existe isso. Então, tem muitas coisas para aprender nessa interação. E nisso tudo não tem a fotoeducação, tem a praticidade. Você tem que entender tudo isso. Exato. Né? Exato. Muito bem, amigos, nós estamos saindo para um breve intervalo comercial. A internacionalização da UEL com Viviane, Lucas, José e o Sam. Já volta, não sai daí, um minutinho só. Muito bem, Londrina Internacional. Não apenas pela visão de quem sai de Londrina para estudar e é reconhecido mundialmente, mas principalmente para quem vem de outros países e está aqui depositando as suas esperanças, não é? Estudando, trabalhando, e a maioria dessas pessoas acabam ficando em Londrina. Então, nós temos aí uma coxa de retalho, né, étnico-cultural extremamente importante que nós temos que respeitar e entender para tudo isso. Ô Sam, como é que funciona a associação? E também, Sam, como é que foi quando você chegou em Londrina? Como que essa cidade te recebeu em Londrina? Você chega aqui e olha... Primeiro, por que você escolheu Londrina? O Brasil com aí mais de 5.500 municípios, por que você veio parar em Londrina? Tá bom, eu tenho essa história, né? Quando eu morava no Ghana, eu tinha um amigo que mora em Belo Horizonte, então ele me contou sobre o sistema de educação aqui no Brasil, né? E decidi vir para cá. Aí, esse programa, você tem que escolher 2 estados. Então, na época, eu escolhava Minas Gerais e Paraná. Minas Gerais e Paraná. Então, foi assim. Por que escolher aqui foi a segurança e esse estado é muito rico. Para mim, eu acho que sim. Tem estrutura boas para todo mundo. Mas como eu sou estrangeiro, quando cheguei no Guarulhos, o desafio começou. Foi em 2024, quando cheguei no Guarulhos. Na época eu não falava nenhuma palavra em português, eu ficava lá muito tempo e só queria saber onde fica a saída. E todas as placas eram em português. Aí estava perguntando, você fala inglês? Você fala inglês? E pela graça de Deus encontrei uma pessoa que fala inglês e ele me ajudou para saber onde fica a saída, né? Então, eu também usava Google Tradutor 3 meses no mercado para mim, sabe, para mim saber as coisas, porque português não é minha língua. Então eu tinha essa dificuldade para saber onde eu vou morar. Foi difícil também. Acomodação, como eu falei, a cidade tem estrutura boas, mas a gente precisa mais apoio. A gente precisa colocar os estrangeiros também. Porque quando você chegar aqui, quando você não conhece ninguém, você vai encontrar essa dificuldade. Só que você, sim, claro, tem as pessoas que podem ajudar para você achar um lugar para morar, mas não é todo mundo consegue, sabe? Então, nossa dificuldade primeira é onde você vai morar. É muito difícil e também cultural. A primeira vez eu provei arroz e feijão, queria vomitar, porque o tempero é diferente. O tempero é diferente, a comida é diferente. Então, cultural também, a música é diferente, as pessoas são diferentes, então você tem que adaptar muito rápido. Com qualquer jeito, você tem que adaptar. E tá no fora, você não tá com família, saudades, tudo isso, a gente tá passando muito, sim. Quando você chegou, e aí você foi direto para um lugar para morar com alguns amigos, foi para a universidade? Não, na época eu achava um lugar no Facebook, e acho que no meu caso foi fácil. Foi fácil para mim.
depende, né? Meu caso foi fácil, mas tem alguns alunos que... Tem mais dificuldade, sim, né? sim. Mais dificuldade. E a associação foi criada quando? Foi criado no 2024, então é muito recente, né? E a gente ainda está crescendo. Mas você já vai bem de português, já entende bem. Entende as nossas piadas, entende as brincadeiras. Gana também tem senso de humor igual o brasileiro tem, porque nós temos muito senso de humor, né? Porque tem exemplo, nós estamos falando aqui sobre países como a Alemanha, Japão, né? Tem situações assim que não é que não existe o senso de humor, né? Até a própria Inglaterra tem, mas é um humor mais ácido, mais diferente. O nosso não, a gente chama aqui brincando que nós somos meio quinta série, a gente tem um tipo de piada diferente, a gente é mais infantil nas nossas piadas, né? Se adaptou bem nas brincadeiras todas? Eu adaptei e eu aprendi muitas gírias também na faculdade mesmo. Quando você está na feira, você vai ouvir muitas gírias, porque os jovens gostam de usar, né? Então, foi assim. Você tem quantos anos? Eu tenho 25. 25 anos. Sim. Quantos ganenses, né? Sim. Gana. Quantos ganenses tem em Londrina? Eu nasci. Praticamente na faculdade, eu sou o único ganense. Às vezes eu sinto muita falta, sabe? Meu amigo está em Maringá, ele me visitou aqui, né? Então, por esse momento eu estou feliz, porque eu senti como eu estou em casa mesmo, porque na faculdade eu sou o único ganês. Claro, tem alguns africanos no país, mas não é como um cara do seu país, sabe? Não é como assim. Nós não podemos nos esquecer que a África como um todo, ela nunca foi 100% unida. Não é verdade? Não é? E cada um de nós tem cultura diferente. A África é um continente. Alguém já me perguntou, África é um país? Não, eu falei, não, é um continente, né? Tem 55 países. Então, cada um de nós, eu não conheço todos os africanos países. Eu só conheço 3 africanos países. Nigéria, já viajou lá, né? Já viajei lá. Nigéria, Togo e Costa de Marfim. Porque é mais perto do Ghana, né? Sim. Mas eu não conheço muitas coisas no África mesmo. Marcão, o que é interessante também para que os nossos, né, quem está acompanhando aí o nosso, né, o programa, o nosso bate-papo aí, o Sam, ele está na UEL por um programa que se chama Programa Estudantes Convênio da Graduação. É um programa do governo brasileiro que completou 60 anos este 2024. E ele tem o Brasil com cooperação com países não só de África, mas de Ásia, de América Latina, de todos os continentes, onde esses alunos vêm fazer o curso de graduação aqui para voltar para o seu país com uma formação acadêmica, para investir isso no seu próprio país. Então, eles têm 2 entradas. Eles são selecionados direto para entrar na graduação quando eles já sabem português. Então, nós estamos agora para receber 8 estudantes para o ano letivo da UEL, que são de países de língua portuguesa, Moçambique, Angola, etc. E os alunos que não sabem português e que não têm português no seu país, eles vêm um ano antes. Foi o caso do Sam. O Sam chegou no começo de 2024. 24? Isso. Sim. Aí eles fazem um ano de português, então a UEL oferta esse curso de português. É esse grupo que a gente espera receber agora em fevereiro presencialmente, são 20, e eles já começaram um curso online conosco e vêm, eles ficam um ano estudando português, eles prestam um certificado de proficiência em português do Brasil, que é oficial do Brasil, e aí, tendo esse certificado, eles ingressam na graduação. Então, o Sam, como ele disse, ele chegou sem falar uma palavra em português, em fevereiro de 2024, e nós estamos em janeiro de 2026. E esse é o português do Sam e dos colegas dele. Muito bom. Sim, muito bom. Então, eles têm esse acompanhamento. Então, é para a gente ver a importância da universidade também nessa oferta. E isso também é muito importante para a internacionalização, porque as línguas precisam conviver assim como as pessoas, né? E investir no ensino de português no Brasil também é um investimento muito importante para a internacionalização da universidade, da cidade, porque se a pessoa não tem a língua,
né, a integração dela, ela fica totalmente, a gente Isolada, sabe pela né? nossa Isolada, né? experiência, Sim. né, se você não tem. Então, o que o que a assessoria de relações internacionais faz com o acolhimento dos estudantes internacionais é isso. A partir do momento que eu recebo a lista do MRE, esses alunos foram selecionados para a UEL, começa o nosso contato. Então, a gente manda um e-mail, marca uma reunião, e aí nós temos um sistema de padrinhos, né? A gente chama aí meio que um padrinho, meio que um tutor. Então, um estudante brasileiro que queira ser voluntário, né? Então, vem para o nosso grupo para ser voluntário. Às vezes, a gente consegue colocar 1 a 1. Então, ó, você vai acompanhar esse aluno desde agora, desde quando ele está lá, para ajudar, vai chegar em Guarulhos, vai acontecer o quê, etc. Às vezes, a gente não tem 1 para 1, a gente tem 2, né? 1 para 2, e aí depende aqui do nosso grupo. Mas como a gente está aumentando esse número de estudantes internacionais, este ano a gente vai conseguir colocar 1 por 1, né, Sam? Sim. Então, a Assessoria de Relações Internacionais com a associação está, neste momento, fazendo o emparelhamento de 1 a 1 para que comece a dar o suporte desde quando eles estão lá até eles chegarem. Agora, Para tudo a isso. citação dele, professora, foi perfeito. É na hora que põe o pé no Brasil. No Brasil, no né? Brasil. Na hora que põe o pé no aeroporto, já existe um desespero. Fala, como é que eu saio daqui? Então, mas Isso isso porque é uma coisa... Guarulhos é pequeno. Se ele faz isso no Charles de Gaulle, se ele faz em outros aeroportos internacionais, na verdade, tem aeroporto na França mesmo, que eu fiquei quase um dia dentro dele. Então, mas aí é uma Londres, a questão mesma coisa. linguística importante para nós Então, pensarmos também. ele falou que não encontrou a comunicação em inglês no aeroporto. O Brasil tem uma visão equivocadíssima de que nós somos um país monolíngue. Haja vista, vamos citar mais de 200 línguas indígenas, para colocar por baixo aí. Então, o Brasil não é um país monolíngue, né? Nós temos o português como uma língua oficial. Então, nisso também a gente precisa avançar, né? Então, nós precisamos crescer também nesse sentido de expandir essa nossa participação com as línguas, não só com o inglês e com... Hoje a gente diz, né? A gente tem aproximação com países da Europa, países hispanofalantes, anglofalantes, francófonos, etc. Então, mas você tem essa necessidade, né, de fazer isso dentro da cidade, dentro da universidade. Então, não pode acontecer, alguém atende o telefone e fala, olá, que tal? Lá não é aqui não, é lá na Assessoria de Relações Internacionais. Não pode, Não né? pode, né? Então, assim, chega no supermercado, né? Então, ele não estou entendendo o português dele, peraí, vou chamar um tradutor. Então, assim, nós precisamos nos abrir também para essa possibilidade, né? Então, o ensino do português é essencial para a integração dos estudantes internacionais e a nossa preparação também, que é um outro desafio grande para nós, né? Nas línguas aí. Exatamente. Exatamente, professor. Porque eu imagino que vem lá alguém em Paquistão. Ou se na África já tem só em Gana mais de 80 línguas territoriais, em Gana, 80 línguas territoriais, eu imagino se você fala assim, então isso aqui está vindo da Índia ou da China. E aí, como você se vira, professora? Tem que respirar e falar, bom, que dialeto você fala? Vamos lá, vamos tentar chegar a tudo isso. E eu percebi isso, sabe onde, professores? Dentro de alguns frigoríficos na nossa região. Teve um frigorífico que nós atendíamos como agência de publicidade e dentro desse frigorífico tinha pelo menos 25 etnias diferentes. Então, quem conversava com esses colaboradores era alguém que entendia um pouquinho de Bantu. E aí tinha o caboclo, aí tinha algumas línguas diferentes que parece que eles conseguiam, sabe, se comunicar. Mas era muito difícil porque não tinha quem entendesse aquela língua daquela comunidade dentro de um país da África. E aí realmente não é fácil, porque eles acabam vindo com essa esperança, né? Eu achei muito importante ter comentado que ele identificou o Paraná como um estado promissor, Sim. Isso é muito bom para a gente, né? Mas Londrina precisa se adaptar para que ele não passe a mesma coisa no aeroporto que passou lá em São Paulo, que não passa no aeroporto aqui, nem na rodoviária, né? Nem nos pontos de ônibus, nos terminais. E nós temos começado a aparecer cada vez mais nessas propostas internacionais, Marcão, digo Londrina, Paraná, Londrina mais especificamente, pela experiência dos que vêm. Então, eles também se comunicam entre eles. Então, quem está lá fora, muitas vezes a escolha deles é ou São Paulo, Rio de Janeiro, ou uma cidade que tem praia, né? Vai para Salvador, vai para Florianópolis. Então, eles conhecem, principalmente pelo estereótipo, pela própria mídia, locais que são os mais conhecidos. Então, a partir do momento que Londrina começa a ter também essa preparação maior e fazer essa recepção, eles vão se comunicando entre eles e eles vão indicando. Tanto é que agora nós tivemos um número além das vagas que nós ofertamos. Nós ofertamos 20 vagas para recepção, tivemos aí
26 inscritos. É o Então, trabalho bom do Pois SAM é, Internacional. trabalho bom das, né, É. E a associação que nasceu agora, com essa gestão deles, né, dessa equipe que chegou agora, vai ser fundamental para dar esse suporte também para a instituição e trabalhar em parceria, que é o nosso projeto, né? O trabalho em rede, a gente não faz nada sozinho, né? Então, quanto mais a gente amplia essa rede, mais parceiros nós temos, mais a gente consegue avançar. Pelas nossas próprias experiências, né, Lucas? Porque tudo aquilo que a gente sente, não é verdade? E tem que sentir mesmo. Vai muito mais do que apenas ser professor. Com certeza. A gente, quando a gente se coloca à disposição, né, dessa aventura que é a internacionalização, a gente tem que aprender que não tem conhecimento, não tem intelecto que vá suprir uma necessidade que é a necessidade dessa comunicação intercultural, de entender como é que o outro funciona, de respeitar essa pluralidade. É uma questão que, inclusive, a Viviane estava comentando, né, de quão diverso é o próprio Brasil e como a gente, muitas vezes, a gente apaga um pouco essa diversidade em prol de uma noção de unidade que, muitas vezes, ela é muito prejudicial para a gente promover essa integração internacional, porque se a gente reconhece a nossa diversidade no local, a gente também vai estar mais bem preparado para entender a diversidade das outras nações, das outras culturas e assim por diante. Muito bem. Amigos, estamos saindo para um breve intervalo comercial, mais um deles, não sai daí, estamos falando sobre esta Londrina internacional, que exporta, mas principalmente importa pessoas, e somos todos responsáveis. Sai daí que a gente já volta. Muito bem, estamos de volta com um bate-papo a respeito desta universidade internacional, né? Mas por que essa internacionalização é importante para Londrina? Quais são os reflexos disso tudo para todos nós que moramos aqui, né? O que ganha todos nós, né? O que ganhamos todos nós com essa parte internacional? Lucas, é importante cada vez mais o apoio que a gente dá. Hoje nós trouxemos o SAM, né? O SAM vem para cá, muito novo, acreditando. Achei interessantíssimo ele comentar que na escolha que ele fez no país todinho, ele achou o Paraná é um estado promissor, seguro. Ele comentou sobre isso, ele gostou da cidade por ser uma cidade segura, a universidade ser um porto seguro. E aí é um de centenas de alunos de diversos países que estão aqui. O que ganhamos todos nós com isso, nós moradores de Londrina? Olha, a gente ganha muito com isso, né? Quando a gente pensa em internacionalização, a gente está falando muito em criar contatos, a gente está falando muito em criar redes de comunicação, de interação e que ultrapassam muito só os muros da universidade, né? Aquele contato que a gente constrói inicialmente num contexto acadêmico, ele acaba extravasando a universidade e refletindo na sociedade como um todo, né? Pode ser através da atração que a gente exerce sobre potenciais profissionais que vêm trabalhar aqui na universidade, ou então através de projetos que acabam evoluindo, né, partindo da universidade e adentrando outros setores. Acho que exemplos bastante interessantes nesse sentido são, por exemplo, com projetos que têm seu início de desenvolvimento dentro da universidade, mas que depois, por exemplo, que o grupo de pesquisa desenvolve lá suas ideias, isso vai, por exemplo, para a indústria, a gente consegue atrair parceiros que vão atuar na nossa sociedade para além daquilo que é só o aspecto acadêmico dessa interação. Acho que tem bastante coisa que a gente pode ganhar através desses contatos. Por exemplo, se a gente imaginar aqui que uma determinada ação entre parceiros, a universidade com parcerias locais, que envolve, por exemplo, o setor produtivo, em um determinado momento a universidade vai dizer, olha, o que era da universidade já foi, mas aquela conexão que foi construída naquele ambiente permanece, por exemplo, entre parceiros comerciais ou, por exemplo, com autarquias municipais dentro da cidade, que vão tentar promover
para além daquilo que é só o interesse acadêmico, aquele interesse de pesquisa, vamos pesquisar um fenômeno, né? E às vezes isso dá início a uma interação muito mais ampla. Então essa internacionalização ela é bastante importante por conta disso. Você comentou a respeito até de Rolândia, um exemplo aqui, parece que não, mas o reflexo de Rolândia tem também o reflexo de Londrina. Com certeza. Então, é um centro alemão, né? Nós temos hoje o nosso cônsul Ricardo, não é verdade? E eu penso que é um exemplo de resgatar tradições, de manter as tradições, de fazer com que essa nova geração entenda a importância daquela cidade, não é verdade? O quanto é que ela foi importante, é importante, porque, querendo ou não, nós temos essa aproximação com as cidades limítrofes, que isso impacta em Londrina, querendo ou não, alunos de lá vêm para cá, empresários vêm para cá, muita gente comenta que londrinenses e pessoas que não são de Londrina acabam residindo em Rolândia e trabalhando em Londrina. Isso acaba sendo feito na região como um todo. Né? A gente não pode pensar só em Londrina tão pequena. Ela é muito maior do que tudo isso. Rolândia é um exemplo de a percepção que eles tiveram até de fazer contato com você para poder manter essas tradições lá, não é? Sem dúvida. O caso de Rolândia é bastante impactante nesse sentido, né? Rolândia foi uma cidade onde a presença alemã sempre foi muito marcante, né? Inclusive o próprio nome da cidade, toda a história da ocupação e do desenvolvimento da cidade sempre teve muito conectado com essa relação com a Alemanha, e que dentro da cidade foi se percebendo que houve um arrefecimento desses contatos, as coisas foram amornando um pouco. E no ano passado, então, eles procuraram a universidade, me procuraram, alguns outros colegas, para a gente tentar usar a universidade como uma alavanca de promoção desses contatos através do aspecto acadêmico, e a gente, da universidade, logo disse, academicamente, a gente tem um bom contato com a Alemanha, o que a gente precisa é integrar mais elementos, né? Pensar a macro-região de Londrina, né? Londrina, Rolândia, Cambé, toda essa Ibiporã e tal, como que essa região pode ser atraente para pesquisadores, no caso especificamente, pesquisadores alemães virem aqui olhar a nossa situação, interagir com a nossa universidade, mas também interagir com nossas outras instituições. Né? O CODESE lá de Rolândia, por exemplo, tem um grande interesse na questão do desenvolvimento sustentável na cidade de Rolândia. Como é que a universidade pode articular isso com pesquisadores do desenvolvimento sustentável lá da Alemanha que possam vir desenvolver projetos em Rolândia. Né? A gente articulou isso com o Ricardo. Também, por exemplo, a Alemanha tem um grande interesse na atração de profissionais altamente capacitados. Então, a universidade tem um papel fundamental na capacitação de quadros profissionais, alguns dos quais podem se tornar interessantes também para atuarem, por exemplo, na Alemanha. E quando a gente tem o nosso cidadão londrinense atuando na Alemanha, a gente tem uma porta de entrada para realizar essas interações que não são acadêmicas, elas já são interações profissionais entre interesses econômicos, interesses diversos aí, que podem trazer muita vantagem, muito desenvolvimento para a região aqui de Londrina também. Exato. Professora, além de tudo isso, essa internacionalização faz com que, de tempos em tempos, a UEL ela é destacada internacionalmente como os melhores professores do mundo, não é verdade? Você não tem como ter uma avaliação até dos próprios professores se não tiver também a internacionalização. O professor, eu percebi pelo currículo de vocês que quanto mais você obtém estudos, eu imagino o Lucas fazendo a sua pós-graduação na Alemanha, não é? História medieval, onde a história aconteceu, né? A história que impactou o mundo todo, que parece que não, mas Londrina, falando só sobre nossa cidade, nós tivemos aí 32, 33 etnias que vieram impactar Londrina, porque, para mim, a grande cartão postal de Londrina é a cidade mais diversa possível. Porque, independente assim que a gente está comentando sobre Rolândia, que teve uma ascensão alemã, Londrina teve uma ascensão de 32 etnias. É uma coxa de retalho, não é, Miguel? É uma coisa que... eu acho que os próprios primórdios de Londrina já retratam o que é a universidade hoje. Parece que a gente volta, não no tempo, mas é o reflexo dessas 32 etnias, 32 ou 33,
que compuseram o início de todos os desbravadores dessa cidade. E depois de 91 anos, a gente volta a falar sobre essa parte internacional. Me parece que são os pioneiros lá atrás dizendo, ó, pessoal, ó, vamos continuar sendo essa Londrina internacional aí, hein? A universidade é o ponto de apoio. Você me permite um comentário? Veja, uma coisa que é importante, porque às vezes a gente pega uma crônica local, não é? Que está muito centrada nos acontecimentos locais. Mas se você vai pensar exatamente essa dinâmica, desde o início da cidade, Londrina está inserido numa dinâmica internacional, porque não existe um lugar, um espaço que esteja desconectado dessa dinâmica. Não é? Então vamos pensar assim, por que vieram europeus do leste europeu para Londrina? Vamos pensar aí que está acontecendo a União Soviética, o surgimento da União Soviética, a Revolução Russa, muita gente fugiu para cá da guerra. A mesma coisa se você pensar a questão da fome na Europa, muita gente veio para cá em função da fome. E aí eu estou falando, por exemplo, dos meus avós italianos. Não é? Então, essa é uma questão que sempre, se a gente for olhar assim, de uma perspectiva ampla, não é? Então, a guerra, a revolução, fome, isso está movimentando o que essa cidade. Da mesma forma hoje, né? A gente tem um redesenho da dinâmica internacional, acho que a gente até podia pensar um pouco isso aqui, né? Se a gente for pensar assim, nessa questão, eu acho que o Lucas e a Viviane e o Sam colocaram uma questão assim, fundamental, que é a questão da multilateralidade. Né? E a multilateralidade está em questão hoje. Né? A gente tem uma transição aí de um modelo de relações internacionais que tende a ser mais tenso e mais conflituoso daqui para frente. Se a gente for pensar na formação desses blocos, né, como a ação dos Estados Unidos, a ação da Rússia e a China, né, se tornando o quê? Potências que estabelecem seus raios, seus arcos de ação em determinados espaços. Mas, dada a dinâmica econômica, né, isso tende a se tornar o quê? Extremamente volátil e tenso. Né? Então, acho que a gente está vivendo um momento de transição. Como é que isso impacta nas nossas coisas aqui? Né? Porque, vamos pensar, o Brasil tem investido na internacionalização da universidade sistematicamente nos últimos 20 anos. O Lucas a Viviane e o Lucas colocaram, mas, por exemplo, a partir de 2000, né, quando começa a haver, então, essa preocupação, os critérios de avaliação dos programas de pós-graduação vão cada vez mais exigir o quê? A internacionalização. Por quê? Porque a produção científica do Brasil é boa, mas ela não era conhecida no exterior. Né? Então, o investimento está sendo nesse sentido. Só que agora a gente vive um outro momento nas relações internacionais. O mundo vai mudando, você percebeu? Não é? Então, hoje, logo, logo, nós teremos esses expatriados, não é? Fugitivos de guerras. Novamente, voltamos lá atrás, porque em 1930, mais ou menos 25, 30, o que aconteceu no mundo, e aí torna Londrina um porto seguro, o Brasil um porto seguro, volta esses grandes movimentos novamente, e aí esse seu comentário foi verdadeiramente atual. Daqui a pouquinho nós teremos de novo um mundo, né, com medo, e aí a gente vai ter novamente outros países nos procurando com não só os refugiados, mas pessoas que precisam. E a gente vai ter os refugiados climáticos também. Também, né? Todo tipo de conflito, né? Às vezes a gente esquece um pouco que os conflitos são diversos também, né? E a gente acaba focando em um só. Mas também essa questão da multilateralidade que o Miguel colocou, Marcão e colegas, eu acho que a gente tem que pensar... Por isso que a internacionalização no ensino superior é tão importante. Qual é o papel dela? É justamente a ampliação dessa formação acadêmica, seja de nós, docentes, seja dos alunos que nos acompanham, né? Porque hoje a gente está cada dia mais
global, não sei, isso é sim. meio senso comum, mas vamos usar essa palavra para a gente entender. Então, hoje, por exemplo, nós não temos mais uma formação do nosso aluno que vai atuar, né, o formado, o egresso da UEL vai atuar em Londrina, vai atuar em Cambé, não sei mais onde ele vai atuar. Ele vai atuar no mundo. Então, a partir do momento que a gente interage com outras universidades, que a gente desenvolve pesquisas, Boa. na rede de Concordo. colaboração de pesquisa, você tem um problema, vamos detectar, você tem um problema a ser resolvido e que essa solução, ela pode vir de diferentes frentes e que se você ficar no local, ele é local, mas ele compartilha de problemas que também podem ser globais. Adorei Então, isso, partir do professor. momento A que você empregabilidade pensa- vira a mundial. empregabilidade é Não, mundial. vira mundial. Ele é mundial. Você não sabe onde mais seu aluno vai atuar. Concordo. Né? Vou dar um exemplo. Né? O meu filho, que fez história e dos nossos colegas na UEL, ele trabalha no Brasil, mas ele trabalha para uma empresa internacional há muitos anos. Trabalha dentro da casa dele, mas ele não trabalha, né? Então, os problemas que ele lida, ele é do Brasil, mas ele é da Índia, ele é, né, de outros lugares. Então, estou pegando só o exemplo aí de casa, vamos fazer um estudo Mas é um de bom casa, exemplo que... Mas é um exemplo que nos leva a pensar assim... Onde por que tem meu emprego? No mundo. no mundo. Então, a partir do momento que a gente tem um desenvolvimento de pesquisa, de uma rede de colaboração, nós vamos expandir isso não só para a pesquisa, mas também para a extensão. O que é a Perfeito. extensão da universidade? É buscar dentro da sociedade como que a universidade pode levar também soluções, entre aspas, para aqueles problemas que algumas pessoas, alguns pesquisadores já usam até a palavra local há algum tempo, né? Que é o local dentro do global. Então, isso é importante para a universidade, para a cidade, que é colocar os nossos alunos, os nossos professores em contato, seja no presencial, e para o exterior é muito bom estar lá, nós já falamos sobre isso, passar pelos desafios, nos colocam num lugar também do recebimento, mas a gente também tem discutido muito, Marcão, a inclusão na internacionalização, porque dos nossos 17, 18 mil estudantes, quantos conseguem ir para fora? Exato. Então, a partir do momento que a gente trabalha com uma mobilidade virtual, e a UEL tem feito esse movimento, né? O professor Lucas é um parceiro nesse trabalho também, vários outros colegas da UEL, que é a gente cada vez mais ter classes, ter aulas virtualmente. A pandemia nos trouxe esse benefício de fazer um professor do lado de lá com um professor do lado de cá, fazer discussões em grupos, ter uma disciplina ministrada juntos e com projetos que sejam resolvidos com esse conhecimento que pode ser muito mais ampliado do que só localizado, né? E falando de uma forma muito simples, e você tem total razão, a empregabilidade, quando o aluno ou um professor diz para você, para onde eu vou? Você falou assim, mais de 200 e quantos países tem no mundo? Mais de 240 países no mundo. O mundo é seu, acabou. Depende apenas da sua vontade de ganhar o mundo. Eu preciso construir um prédio, mas eu não sei em que país que eu... Então, se eu estudar, se na minha formação eu tiver uma diversidade de discussão, eu posso depois me aprofundar naquele espaço específico que eu estou. Mas, pelo menos, eu já tive um pontapé inicial ali. Senão, eu fiquei ainda, né? Vai demorar um pouco para eu caminhar. Muito bem. Amigos, estamos saindo para o nosso último intervalo comercial, a internacionalização da UEL já volta. Estamos terminando o nosso bate-papo a respeito da UEL Internacional. Professor Miguel, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Bom, Marcão, eu queria agradecer mais uma vez a nossa parceria, né? Vamos reforçar esse laço e agradecer muito a presença do Sam, da Viviane e do Lucas, que ensinaram muito para a gente hoje, né? Então, muito obrigado a vocês por estarem aqui. Viviane, professora, obrigado, viu? E aí fica aquela sensação de tantos assuntos que a gente poderia mergulhar, né, e descobrir, mas eu penso que a gente furou a bolha nesse momento e muita gente descobriu sobre a UEL Internacional. Muito bem. Também queria agradecer, Marcão, muito obrigada pela oportunidade, professor Miguel, né, por estar à frente aí e colocar também essa questão da internacionalização em jogo. Eu acho que, para encerrar essa nossa conversa, você disse que tem muitos assuntos, cada assunto desse que a gente trouxe daria um programa, né, mas eu acho que o importante é deixar esse recado e dizer que a internacionalização do ensino superior, como a gente diz na universidade, né, ela não é restrita à universidade, ela tem impacto, né, muito grande na cidade, e a cidade impacta essa internacionalização também. Então, queria deixar aqui as portas abertas da Universidade Estadual de Londrina para as parcerias, né, seja com empresas, com setores de terceiros setores, toda a comunidade londrinense da região que entende que nós também podemos ser parceiros, assim como a gente entende que eles também são parceiros nessa produção de conhecimento para produzir novos sistemas, inovação e
criar, o mais importante de tudo, um bem-estar e um contexto muito propício para que essa diversidade, né, se frutifique e que a gente aprenda um com o outro e respeite essa diversidade e aprenda com ela. Só assim nós vamos sair da nossa bolha, de fato, né, confrontar um pouco aquilo que já é muito mais, vamos dizer assim, confortável para a gente e a gente vai avançar. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo espaço. A gente precisa tomar um café e falar do café. Isso mesmo, o Café Intercultural, é verdade, né? Esquecemos do Café Intercultural. O Café Intercultural é uma atividade que acontece mensalmente, ela é aberta para toda a comunidade, acontece desde 2013 na UEL, e a ideia é tomar um café mesmo. Cada um leva uma coisinha para comer, para beber, ela é aberta para toda a comunidade, e aí ali a gente tem estudantes, pesquisadores internacionais, brasileiros, gente da comunidade externa, para que a gente possa fazer. Então, também a gente sempre divulga, né, no Instagram da Assessoria de Relações Internacionais, ari.el, então podem nos seguir lá pelo Instagram também, que a gente divulga lá os cafés, estão todos convidados. E, para finalizar, gostaria só de reforçar também que nós tivemos uma conquista na Universidade Estadual de Londrina em 2024, onde o nosso curso de graduação de Relações Internacionais foi aprovado. Então, temos aí mais um curso de graduação na linha de frente para começar a atuar, e eu acho que isso também vai trazer para Londrina e região, atrair mais pessoas, atrair também mais investimentos para Londrina e região, e vai ser mais um espaço de formação, né, de recursos humanos, não só para atuar Londrina, Paraná, Brasil, mas no mundo. Muito obrigada. Muito bem. Sam, muito obrigado pela sua presença, viu? E, se possível, volte sempre, porque o assunto África, imigrantes, me interessa muito. Obrigado, viu? Tá. Muito obrigado a Macau por me estar aqui. Gostaria de falar uma coisa também. Nós gostaríamos de contribuir no futuro, Londrina. A gente tem essa vontade de crescer mais, desenvolver mais no todos os aspectos. Como eu estou fazendo ciência da computação, eu tenho essa vontade de criar algo novo que vai ajudar as pessoas com deficiência. Por isso eu estou fazendo isso, porque eu quero criar um aplicativo que vai ajudar as pessoas com deficiência. Pode ser aqui mesmo, pode ser na minha terra. Então, eu estou muito grato por tudo isso. Muito obrigado. A gente que agradece, viu? Obrigado mesmo. Professor Lucas, um dia eu vou chamar você aqui para a gente falar sobre a história medieval. Se você estudou na Alemanha história medieval, cara, você deve ter muita coisa bacana para nos ensinar. Então, tudo isso atiça a nossa curiosidade. E aí mostra cada vez mais a quantidade, a qualidade, a diversidade e a importância dos professores que a UEL tem. Em cada um de vocês reside um cabedal de conhecimento, extraído no mundo inteirinho e depositado na nossa cidade. Olha só, reunir a maioria desses professores para trazer tanta coisa boa para a nossa cidade. E por isso que o professor é muito dadivoso, ele devolve novamente para os jovens que vêm para cá. Viaja o mundo inteiro, capta todas as informações, estuda nas melhores universidades, aprende, traz para cá, e aí o mundo vem para cá e vocês distribuem para o mundo. Olha que coisa dadivosa. Parabéns, Lucas. Muito obrigado, Marcão. Muito obrigado pelo convite. Marcão, Miguel também, que articulou esse nosso bate-papo aqui. O tema é fundamental. Internacionalização, acho que faz parte um pouco do DNA de todo professor universitário. E é um DNA que a gente quer transmitir para os nossos alunos, né? É um dos grandes aspectos que a gente trabalha muito dentro da universidade, é a importância da inserção da nossa cidade, daquilo que a gente produz aqui, numa escala global. Não pensar em circular em torno do nosso próprio umbigo, em torno do nosso próprio cantinho, olhando só para o próprio rabo e dando voltas que nem um cachorro maluco na chuva, mas pensar como que a gente aqui produz coisas relevantes para o mundo todo, como a gente pode atrair o mundo para conhecer a nossa cidade, para conhecer a nossa região, mostrar que nós somos sim capazes, muito capazes, de oferecer soluções, oferecer ideias, oferecer visões que podem ser muito úteis também para as pessoas no mundo todo. Toda a minha atuação, a Viviane acompanha o meu trabalho lá na UEL já faz bastante tempo, toda a minha atuação é para isso.
trazer gente de fora aqui para Londrina. A gente tem parcerias com a Alemanha, com a Polônia. A gente está torcendo aí para o ano que vem a gente conseguir atrair um grupo de pesquisadores e estudantes poloneses, por exemplo, para vir aqui para a UEL, mas ao mesmo tempo levar os nossos estudantes para fora, que no ano passado a gente teve chance de levar para a Alemanha, de levar para a Polônia, e a ARI ajuda as graduações, as pós-graduações, a inserção desses pesquisadores no mundo afora, que vão fazer com que Londrina seja conhecida no mundo inteiro, conhecida como um centro de excelência de produção do conhecimento nas mais diferentes áreas. A nossa universidade tem docentes, pesquisadores de excelência em todas as áreas do conhecimento, e isso precisa ser muito valorizado, e da maneira como nós somos valorizados internacionalmente, a gente também quer incrementar essa valorização do internacional aqui na própria região, aproveitar todo esse potencial que a gente tem na formação dos nossos quadros e na produção de conhecimentos, mas também de valores para essa cidade, para essa região que nos acolhe, né? Nós somos pesquisadores formados mundo afora e fomos muito bem acolhidos aqui, e acho que faz parte um pouco da nossa dívida com essa cidade. Exato. Também trazer alguma coisa de bom dessas nossas experiências internacionais de volta aqui para Londrina. Que bom, que bom. Contato. Aí eu tenho curiosidade de saber um pouco mais a respeito de tudo aquilo que você navegou pelo mundo. Como é que faz para te achar o núcleo e fazer contato? Arroba do Instagram, se tiver. O meu Instagram é do meu grupo de pesquisa, chama LEM_medieval, LEM_medieval. Lá consegue entrar em contato com o meu grupo de pesquisa e eu respondo as mensagens lá, ou então também pelo meu e-mail institucional, que é o meu nome, que é difícil de falar e escrever, mas me acha com facilidade na página da UEL como professor de História Medieval, Lucas Gabriel Grzybowski. O meu e-mail é lucas.grzybowski@uel.br. Também pode entrar em contato por ali, caso tenha interesse de alguma coisa relacionada aí à pesquisa medieval, à internacionalização, contatos com a Alemanha, com a Polônia, com os espaços da Escandinávia, onde também tem bastante trânsito, e aí estamos à disposição. Professora, mais uma vez, um contato para achar o núcleo, achar o café e achar a associação. @ari.uel, Instagram, e ari@uel.br, ARI, de Assessoria de Relações Internacionais. Miguel, também o seu contato, por gentileza. O meu é o ndph@uel.br, que é o e-mail do núcleo de documentação, né? E a gente está à disposição da comunidade sempre, né? Ô Sam, o seu contato, por gentileza. Meu contato é no Instagram. Você pode me achar no I am Asari Samson Kwame K. E com associação, Instagram é ARIWell24. Muito bem. Amigos, para facilitar, a gente colocou aqui embaixo nos caracteres os contatos, né, dos professores do SAM para você entrar em contato. SAM, parabéns, que Londrina seja cada vez mais diversa, mais inclusiva, menos preconceituosa, mais disruptiva, porque nós verdadeiramente, professores, precisamos entender o mundo por o mundo nos entender. É dessa forma que a gente vai unir as nossas forças, as nossas que temos e as que vêm de fora, para poder contribuir com a nossa cidade. Muito obrigado à série 55 anos da UEL, à internacionalização da UEL, com Viviane Baggio, Lucas Gabriel, José Miguel Arias e o Sampson. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua atenção e até semana que vem, se Deus quiser, eu tenho certeza que ele há de querer.